Queimadas, secas e mortes. O aquecimento global nunca foi uma pauta tão comentada quanto é hoje em dia. Não é difícil dizer que a cada semana encontramos notícias sobre problemas com a nossa natureza. Cidades sem água, florestas dizimadas, a Amazônia em chamas. A situação se alarma e a busca por soluções cresce. Mas nem sempre foi assim. Nosso planeta já passou por maus bocados, envolvendo grandes quantidades de água. Você sabe do que eu estou falando, não é? Uma palavra: dilúvio. Uma inundação cataclísmica, colossal, para devastar a Terra e acabar com a humanidade. Tudo porque a população da época, os supostos descendentes de Adão e Eva, foram tomados pela violência e maldade. Graças à justiça e fé de Noé, Deus mostrou misericórdia e poupou ele, sua família e, como você já deve ter completado na sua mente, um casal de cada espécie de animal. Já parou para pensar que você é um descendente de Noé? Curioso, não? Eu não quero ser pessimista, mas de acordo com a crença popular, o mundo acabará novamente em água ou fogo. Assim dizem as profecias, previsões, crenças, visões e afins. Se a primeira opção já aconteceu, você sabe o que resta. Já que Deus mandou uma chuva incessante por 40 dias e 40 noites, o que aconteceria se ele fosse mais extremo e retirasse a chuva do planeta por, digamos, 100 anos? E se eu te contar que a Terra tem exemplos surreais de falta de chuva? Não precisamos ir muito longe. Veja só, aqui do lado, no Chile, a cidade de Calama ficou sem chuva de 1571 a 1971. 400 anos sem cair uma gota de água do céu. Neste caso, a proximidade com o deserto do Atacama e condições geográficas explicam o caso. Bom, mas como seria um contexto, digamos, mais global, sem chuva por 100 anos? No início é provável que não parecesse ter grandes problemas. Não há nada com que se preocupar, não é? Errado. Muito errado. Sem medir as palavras, 10 décadas sem chuva representa uma catástrofe global. Já assistiu o filme Mad Max? Caso não, dê uma pesquisada rápida e veja o cenário da produção. É bem sugestivo, eu diria. Seca. Busca por água. Um contexto pós-apocalíptico. Mantenha isso em mente. Você está preparado para mudar tudo na sua rotina? Dar adeus a certos hábitos? Esquecer que a Terra, um dia, foi chamada de Planeta Azul? Eu sou o Ivan Lima e trago a vocês um contexto de dar arrepios, causar pesadelos, além de ser uma ótima pauta para muitos filmes de ficção científica. Seria possível recuperar a chuva através da ciência? Como a natureza reagiria? Em certas épocas do ano, quase derretimos de calor. A cidade parece um forno. Vou até tirar isso aqui. O tempo seco pode causar ferimentos e até prejudicar nosso psicológico. São nesses momentos que aderimos ao máximo à famosa toalha molhada, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Erguemos as mãos aos céus e imploramos por um mero pingo de chuva. Quando ela vem, chega a ser esquisito, já reparou? Meio que nos desacostumamos com aquilo. Em momentos de temporais, erguemos as mãos mais uma vez e pedimos para que nenhuma catástrofe aconteça. Fato é que tudo faz parte da incrível roda da natureza, em que toda consequência possui uma causa. Enquanto os humanos tentariam resolver a situação através de chuvas artificiais, o que se tornaria inviável com o tempo devido ao alto custo, um dos processos centrais da natureza seria interrompido: o ciclo da água. Sabe aquele conceito que você aprendeu no ensino fundamental? É dele que eu estou falando. Vamos lá. O Sol é o motor para o ciclo, sabe? Graças à sua luz e seu calor,
A água existente na superfície terrestre evapora e é levada para as camadas mais elevadas da atmosfera. Lá, a baixa temperatura faz com que a água passe do estado gasoso para o líquido, no que chamamos de condensação. Condensada, a substância agora é capaz de formar nuvens. E aqui cabe um parênteses. Nuvens são nada mais, nada menos do que uma grande reunião de gotículas de água. Em lugares mais frios, as partículas se solidificam e dão origem ao granizo ou à neve. Bom, quando muito carregadas em locais não tão frios, as nuvens entram no processo de precipitação, também chamado simplesmente de chuva. Essa você não lembrava, não é? Pois bem, a água retorna para a superfície através da gravidade e reabastece oceanos, lagos, rios e plantações. Ela permite que exista vida no planeta. No nosso caso hipotético, caso a água não retorne para a Terra através da precipitação, o ciclo estaria perdido para sempre. Um pouco dramático, mas é a verdade. O primeiro impacto a ser percebido seria o desaparecimento da nossa flora. Sem água para abastecer o solo, não tem como as plantas crescerem. Muitas delas que servem de alimentos para os humanos e animais. Claro que ainda teremos estoques de alimentos, vegetais e vários tipos de grãos. Mas, em algum momento, será preciso de água para ajudar na reprodução deles. Até mesmo o capim precisa de H2O para sobreviver. É verdade que podemos usar processos para retirar o sal e outros minerais da água do oceano. A destilação e a eletrodiálise estão aí, para não me deixar mentir. Só que a água não é infinita. Mesmo que os governos criem campanhas para conscientização, a água chegaria ao fim. Isso porque o ciclo da água, até mesmo a do mar, precisaria da chuva depois de evaporarem com o calor para voltar às origens e se manter. Não importa se o consumo diminuir, ela vai chegar ao fim. Com a falta de H2O dos mares e dos lagos, toda a vida marinha deixaria de existir. Tchau, tchau, comida japonesa. E todos os itens que aparecem nos saborosos cardápios de frutos do mar. Sem plantas, vegetais e leguminosas, animais herbívoros também sumiriam. Com o passar das décadas, os predadores carnívoros seriam os próximos na lista de extinção. Você percebe que o fim está cada vez mais próximo? Como os humanos conseguiriam se alimentar? Infelizmente, a lista de tristezas não acabou. Sem a cobertura de plantas na superfície, logo perceberíamos mudanças monstruosas na atmosfera terrestre. Pense comigo. Se as plantas auxiliam na reprodução do oxigênio por conta da fotossíntese, o que será que nós, sem a renovação do ar que respiramos? Os cientistas indicam que o oxigênio restante duraria apenas mais 2.000 anos. A falta de árvores e ciclos naturais causariam tamanha confusão nas camadas gasosas da Terra que a temperatura no planeta subiria sem precedentes. Isso representaria um adeus para a pouca umidade e água que tínhamos por aqui. Você pode pensar que estamos muito pessimistas e que talvez não fosse tão ruim assim, mas a água é a fonte da vida, lembra? Sem ela, nossa higiene pessoal seria colocada em xeque. Nada de banho, nada de limpeza. Tanto dos humanos quanto do que restar dos alimentos. É o palco perfeito para a disseminação de incontáveis doenças. Já imaginou tratar doenças sem água? Ainda mais sem produzir remédios contra elas? Vou dizer a verdade para você na lata. Uma pessoa consegue viver sem água por pouco mais de 3 dias. Você não ouviu errado. 3 dias sem água. Sem alimento? Menos de 1 mês. Nossa composição corporal tem 70% de sua estrutura de água. Em todo esse panorama que estamos descrevendo, os problemas com a vida caminham ao lado dos problemas estruturais da Terra.
A falta de água iria gerar problemas nas usinas hidrelétricas e também nas usinas nucleares. No último caso, já podemos começar a nos perguntar: o que poderia resfriar um reator de energia se não a água? Fábricas deixariam de funcionar? Sinais de satélite seriam perdidos? E as cidades não iluminariam a vista da Terra no espaço? O desaparecimento da água transformaria o planeta em uma massa de terra árida e sem vida, vagando pelo sistema solar. Mas não vamos acabar por aqui sem buscar alguma solução. Será que haveria alguma? Bom, como disse o personagem de Matthew McConaughey em Interestelar, somos exploradores e pioneiros. A vontade de encontrar uma saída teria que ser forte. Teoricamente, podemos sim resolver esse tenebroso problema. A água pode ser obtida quimicamente para higiene e alimentação. A eletricidade pode ser criada por métodos alternativos, como o vento, células solares e usinas geotérmicas. É animador pensar que a tecnologia moderna poderia nos dar um pouco mais de tempo de vida. Mas, infelizmente, não posso mentir para vocês. Seria uma luta contra o relógio. É improvável que a humanidade não tenha tempo suficiente para construir os laboratórios e as fábricas que pudessem produzir água e energia. E no caso de uma catástrofe global como essa, cada segundo contaria e faria a diferença. A criatividade humana precisaria trabalhar ainda mais rápido e brilhantemente para alcançar novas soluções. Enquanto a população da Terra diminuiria drasticamente, seja pela fome, desidratação ou alastramento de doenças, governos e cientistas precisariam pensar fora da caixa para resolver o problema. O restante da humanidade poderia criar ecossistemas artificiais, como visto no filme Elysium ou Star Trek Sem Fronteiras. Para quem não assistiu a essas produções, são estruturas colossais para abrigar as últimas pessoas. Será que conseguiríamos projetar algo realmente eficiente nesse sentido, sem nosso combustível principal? Uma grande atmosfera artificial poderia assim nos ajudar. Pense comigo. O restante da água poderia ser armazenada e usada para a criação de plantas e até mesmo para a produção do ciclo da água. Com a fabricação artificial de plantas, logo, o oxigênio poderia ser renovado naturalmente. Alimentos e água, mesmo não sendo genuinamente naturais, ajudariam não apenas a vida humana, mas também a vida animal. Parece o ideal, não é? E no caso de se tornar inviável manter cidades inteiras isoladas, o que você acha de finalmente explorarmos outros planetas? Marte está aí, certo? A NASA, por exemplo, pretende criar colônias de colonização do planeta vermelho. E já tem até um cronograma bonitinho e agendado. Anota aí. Tudo será feito até 2030. Em um caso apocalíptico, como o que estamos tratando aqui, talvez o futuro da humanidade não esteja na Terra. E olha, cá para nós. Penso que tem gente lá na NASA que já anda cogitando essas possibilidades assustadoras. Ou você acha que é por acaso que tanto procuram água em outros lugares, fora do nosso planeta? Bom, mas voltando ao nosso foco. Na pior das hipóteses, podemos usar o filme Matrix como inspiração. Na trama, enquanto as máquinas dominaram a superfície, humanos encontraram segurança no subsolo, em refúgios próximos ao núcleo da Terra. Por que não pensar em produzir nossos ecossistemas também abaixo da superfície? Encontraríamos uma temperatura constante e nada de perturbações na atmosfera, como furacões, tsunamis e outros do tipo. Além disso, podemos até tentar casar essa ideia com a proximidade de um mundo subterrâneo, com um lençol freático, se é que nesse contexto ele ainda existiria. Pronto. Já temos todos os planos de contingência no caso da extinção das chuvas. A teoria está aí, bem redondinha. É triste dizer isso, só que lá vem um grande e relevante mas... Como falamos antes, a luta contra o relógio seria o nosso principal inimigo.
As consequências geológicas também estariam contra nós. E é claro, seria preciso pensar em adaptar o que temos a tempo de tudo se extinguir. Fora as coisas que ainda nem existem, como as cidades debaixo da Terra ou as migrações intergalácticas, que precisariam ser pensadas, elaboradas e colocadas em prática com urgência. Será que criatividade e inovação combinam com tanta pressa e desespero diante de tantos riscos? Enquanto as pessoas de melhor poder aquisitivo certamente encontrariam formas de salvar suas famílias, os mais pobres seriam deixados para trás, para lidar com as consequências e morrer aos poucos. Em um curto espaço de tempo, a humanidade seria desafiada a mostrar do que é capaz em busca de sobrevivência. Muita gente poderia enxergar que a união faz a força e que teria posturas mais colaborativas, mas é bom saber que as guerras e crises se espalhariam pelo globo por conta dos recursos e muito do egoísmo, que nunca foi novidade na raça humana. Também encontrariam espaço em meio ao caos. É possível que a corrida contra o tempo acabe com sangue. E mesmo assim, por mais que a vida que conhecemos hoje chegue ao fim, o planeta não estará completamente morto. Micro-organismos, como bactérias e fungos, podem sobreviver ao triste cenário. A capacidade de adaptação desses organismos ajudará na sobrevivência deles e também na reprodução. Só que dizer se eles conseguirão evoluir para seres inteligentes é quase como atirar em uma formiga de olhos vendados e montada em um cavalo. Não conseguiremos prever e não estaremos aqui para testemunhar. Ainda que existam outras possibilidades para o fim do mundo, e mesmo que tudo isso pareça fictício e imaginário demais, é importante nos concentrarmos no presente. Sim. Já tem muita coisa apocalíptica rolando no mundo real nesse exato momento. Ou melhor, tem sido assim há bastante tempo. Já estamos enfrentando calamidades e grandes transtornos que ameaçam a vida humana e o nosso mundo. Como podemos ajudar? Como é possível evitar essas e outras catástrofes globais? Você já parou para pensar nisso? Se ainda não tiver feito isso, dê uma refletida depois desse vídeo. A natureza responde às nossas atitudes, seja com tempestades, furacões ou terremotos. Tudo pode acontecer quando tudo pode ser feito. Mas e você? Já imaginou o que aconteceria se não chovesse por 100 anos? Por hoje é isso. Não esqueça de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificações para não perder nada do que a gente faz por aqui. E, claro, se inscrever, se ainda não for inscrito. Um grande abraço.